situação em Gaza, onde um cessar-fogo já está em vigor, segundo Israel. Tem imagem ao vivo, inclusive, das pessoas voltando. Vejam isso, você está vendo uma imagem ao vivo. Isso aí são as pessoas viajando, fazendo uma viagem. Quando você sai de casa e vai para algum lugar, só que pensa, quando você se muda de um lugar para o outro, você vai só com uma bolsa, uma sacola? Você leva malas e malas, né, dos seus pertences, aquilo que é significativo para você, a foto da sua família, algum documento, roupa, aquilo que é importante para o seu filho. Você não deixa essas coisas para trás. Mas numa guerra, isso não existe. Numa guerra, a única bagagem é o seu próprio corpo. E aí o que a gente vê, essa bagagem de vida voltando para casa. E assim, Américo Martins e Vitélio Brustolin, o professor está aqui com a gente. A minha dúvida, até já vou chegar no professor para perguntar que casa, né? Voltando para onde? Mas vamos aqui por partes. A gente tem um cessar-fogo e a libertação de reféns do Hamas deve ocorrer a partir de segunda-feira, após as duas partes aceitarem um acordo proposto pelos Estados Unidos. Então, vamos aqui trazer o assunto para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. E já já o Américo Martins participa aqui da conversa. Professor, as imagens são muito, muito sensíveis. É um formigueiro de gente e que, ainda mais no mundão movido pelo dinheiro, né? Quem é miserável, às vezes, é visto como um ser humano descartável. Isso é muito triste. Para onde essas pessoas estão voltando, professor? Porque se tudo foi atacado, onde é o quarto, a cozinha, onde é a casa dessas pessoas? Bem-vindo. Bom dia, Elisa, Américo, bom dia a todos. Elisa, a cidade de Gaza é a principal cidade na faixa de Gaza. Ela, antes da guerra, reunia 1 milhão de pessoas e, nos últimos meses, Israel iniciou uma campanha terrestre por aquela cidade, deslocou muita gente para o sul da faixa de Gaza. Então, nessas imagens, muita gente retorna à cidade de Gaza, que tem esse 1 milhão de habitantes, e também para Khan Yunis, que tem 400 mil habitantes. É claro, toda a faixa de Gaza teve deslocamentos, então provavelmente muita gente está voltando para outras regiões, ainda mais ao norte da faixa de Gaza. Agora, a sua pergunta é para além da geografia, né, Elisa? Porque a destruição é imensa. E essa destruição ainda não acabou, porque debaixo dos 365 quilômetros da faixa de Gaza, tem mais de 500 quilômetros de túneis do Hamas que precisam ser destruídos de acordo com um dos tópicos daqueles 20 pontos apresentados pelo presidente Trump. Então, tem que haver uma destruição desses túneis, dessas estruturas feitas pelo Hamas. Vai ter que ser refeita a faixa de Gaza com água encanada, com esgoto, com energia elétrica. Células de militares estão sendo mandadas para a região, inclusive 200 dos Estados Unidos, especializados em assuntos civis, em criação de novos governos, em logística. Tudo isso porque aquele se tornou um território conflagrado, um território onde esses mais de 2 milhões de pessoas não têm condições de viver em condições de dignidade. Eu só vou finalizar dizendo que a ONU, nesse momento, tem suprimentos, medicamentos e alimentos reunidos para 3 meses para essa população. Mas nós ainda estamos apenas na primeira fase desse acordo firmado nesses últimos dias, Elisa. Américo? Obrigado, Elisa. Professor, muito obrigado pela sua disposição de dar essa entrevista, sempre muito importante. Um bom dia para o senhor. Professor, eu cheguei a conversar com algumas pessoas em Israel que, por um lado, estavam aliviadas e felizes porque os reféns vão retornar, provavelmente vamos ter pelo menos o cessar-fogo, se tudo der certo, vamos ter o final da guerra, mas existe também uma avaliação de que, e eu até fiquei um pouco surpreso com essa afirmação, mas uma avaliação em certos setores de Israel de que o Hamas venceu essa guerra. É possível falar em vencedores nesse processo todo? Olha, Américo, bom, primeiro uma honra conversar contigo também. Américo, a discussão sobre vitória em guerra é uma discussão central em relações internacionais há muito tempo, né? Então,
Veja o que aconteceu há algumas semanas. Quando o Estado da Palestina passou a ser mais reconhecido na ONU, mais países passaram a reconhecer. Hoje são mais de 80% dos países da ONU que reconhecem o Estado da Palestina, inclusive aliados históricos de Israel, como a França e o Reino Unido, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, quando isso aconteceu, o Hamas chegou a declarar vitória. E esse reconhecimento foi muito criticado, tanto pelo Netanyahu quanto pelo Trump. Agora veja, eu vou pegar o exemplo do Tony Blair, né, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, aí onde você está, e que faz parte desse plano do Trump. O Tony Blair, ele sempre criticou que só reconhecer o Estado da Palestina não gera efeitos práticos, que o Estado da Palestina, para realmente existir, precisa de uma negociação com Israel, porque se trata de território. Ah, as forças de Israel saíram da faixa de Gaza unilateralmente em 2005 e o Netanyahu diz que se arrepende disso e que por conta dessas forças terem saído, o Hamas conseguiu se desenvolver militarmente e preparar os ataques de 7 de outubro de 2023. Mas na Cisjordânia, onde vivem 3 milhões de palestinos, também vivem 700 mil colonos israelenses. Então, a Cisjordânia também é um território hoje em processo de inviabilização de um Estado palestino. Então, e aí eu vou concluir dizendo isso. Militarmente, evidentemente, o Hamas perdeu essa guerra. As forças do Hamas estão muito fragilizadas, não têm condições de revidar as forças de defesa de Israel. Politicamente, o Hamas conseguiu avançar a pauta do reconhecimento do Estado da Palestina, mas esse reconhecimento não está no plano do Trump. Então, ainda não pode ser considerado uma vitória nem do Hamas nem da Palestina. Na verdade, o que a gente está vendo é uma situação em que a força militar se impôs contra o Hamas, Américo. Professor, eu até quero mostrar uma imagem aqui. Eu vou usar o telão, pedir a licença rapidinho para o professor e para o Américo, para mostrar aqui a imagem pelo mapa, porque a cor da guerra. Opa, só um instantinho, peraí que desconectou aqui. É ao vivo, professor, a gente faz aqui loucuras, mas eu vou mostrar aqui a coloração, porque a minha dúvida é: quem é que vai bancar a reconstrução da faixa de Gaza? De onde é que vai sair dinheiro? Qual é o poder de compra dessas pessoas, assim? Que tipo, pronto, tem uma imagem aqui. Ó, eu vou tirar o zoom e a gente vai observar o seguinte. Percebam que aqui você tem uma cor e aqui embaixo fica mais acinzentada, uma cor mais cinza. E por este mapa, esse aqui eu tô com o Google Earth, tá? Você consegue ver, inclusive, o desenho da faixa de Gaza. Ó, começa aqui, tá vendo? Aqui tem um risco. Aí aqui tem um outro, estou chamando de risco, gente, é uma fronteira, um limite. Tecnicamente não é bonito, eu sei, mas estou sendo aqui mais... O importante é ser compreendido. Um risco e outro risco, tá? Isso aqui é a faixa de Gaza, tem 44 quilômetros de extensão. Quando você dá um zoom no mapa, isso aqui é a imagem de satélite. Olha a diferença da coloração aqui de cima, aqui para baixo. Isso aqui é impressionante, porque isso aqui é a cor da guerra. Tudo isso aqui foi atacado. Professora, minha dúvida é, eu estou dando ainda mais um zoom, porque aqui começam a aparecer os imóveis que não tem aqui. Olha que coisa triste, meu Deus. Isso aqui parece um cemitério coletivo. Todos os prédios, professor, eles estão, para dizer o mínimo, destruídos. De onde vai sair o dinheiro? Como é que você reconstrói? A responsabilidade é de quem? O que essas pessoas vão fazer, assim? A construção civil vai sobreviver de que maneira ali? Pois é, são muitas perguntas. Primeiro, o valor, né? A estimativa é de que custaria 53 bilhões de dólares para reconstruir a faixa de Gaza. Isso vai levar anos, né, Elisa? Porque primeiro tem que ser feita uma operação de retirada de armamento da região, o que é um problema, porque o Hamas já disse que não quer se desmilitarizar, ele quer continuar na luta armada. A Jihad Islâmica na Palestina, que também tem reféns, também disse que não vai baixar as armas. Então, essa já vai ser uma dificuldade, já está no horizonte, é o ponto 6 do acordo do Trump, que haja essa entrega das armas e em troca de uma anistia. Então, depois que acabar com a infraestrutura, tem que fazer uma limpeza, né? Retirar os escombros. Isso tudo é uma operação logística imensa, porque é uma área apertada e tem mais de 2 milhões de pessoas ali no meio. Aí tem que refazer a infraestrutura. De onde vem o dinheiro? O Trump fala de países ricos do Oriente Médio, né? Literalmente desse jeito. Então,
Mas veja só, 8 países apoiam o plano do Trump, 8 países árabes e ou muçulmanos. Então, dentre eles, países muito ricos, né, como a Arábia Saudita, por exemplo, o Catar, o próprio Egito, a Jordânia, Emirados Árabes Unidos, e aí a Turquia, a Indonésia e o Paquistão, para completar os 8. O dinheiro sairia desses países, mas também de doações internacionais. Então, muita gente ficou sensibilizada pela situação dos inocentes em Gaza. Não, muita gente não mistura o Hamas com a população civil, que não tem nada a ver com o grupo terrorista. No meio lá de 2 milhões de pessoas, tem 30 mil que são os terroristas. Tinha no início da guerra, a gente nem sabe hoje quantos são, Elisa. Então, o dinheiro viria desses países e de doações internacionais, Elisa. Seguimos aqui ao vivo com o professor Vitélio Brustolin. Américo, quero te passar a palavra, mas só vou fazer uma correção, tá? Porque eu mostrei o mapa, eu creio que eu mostrei a fronteira errada de um cantinho de Gaza, tá, gente? Eu só vou fazer uma correção aqui com a imagem no telão, porque eu falei que aqui terminava, porque eu estava com zoom, mas vem até aqui embaixo, tá? Se eventualmente eu cometi esse erro, tá aqui, ó. Até aqui embaixo, aqui para baixo você já começa o Egito. Aqui sim, são os 44 quilômetros de extensão. Américo? Obrigado de novo, Elisa. Professor, nós estamos, obviamente, na primeira fase desse processo, com o cessar-fogo, libertação dos reféns, Israel vai libertar centenas de prisioneiros, vai entrar ajuda humanitária. Num certo sentido, esse praticamente era a parte mais fácil do processo. Muito difícil de chegar até aqui, mas muito mais fácil do que convencer o Hamas a entregar as armas, Israel a retirar todos os seus soldados da faixa de Gaza, criar ali condições para um plano de paz propriamente dito. O senhor tem esperança de que isso vai avançar? Uma pergunta sobre esperança. Olha, Américo, teve 2 cessar-fogos, né, durante essa guerra, né? Foi lá em novembro de 2023 e outro foi agora, começou um dia antes da posse do Trump, que o Trump já vinha ameaçando transformar a Gaza, nas palavras dele, no inferno, caso não fossem devolvidos os reféns, né? Nesses 2, foram devolvidos 148 reféns, né, o Hamas devolveu, e 57 corpos. E Israel libertou 2.200 prisioneiros. E os 2 foram violados. Teve violações de cessar-fogo nos dois momentos. Então, todos nós, eu acho que é o seu caso também, eu tenho acompanhado suas análises, vem as próximas fases, né? Esse plano, na verdade, nem era para ter fases, é um plano de 20 tópicos, né? Mas aí, por causa da dificuldade de negociação, se chegou a essa solução das fases. Então, todos nós vemos isso como um plano de obstáculos, né? Uma corrida de obstáculos. Então, agora vai ter a libertação dos reféns, não tenho muita dúvida disso, porque já aconteceu 2 vezes. Mas aí, logo à frente, o Hamas já disse que não quer se desarmar. O Hamas concorda em não ficar no poder, né? Entregar o poder para um grupo de tecnocratas, supervisionados por um conselho de paz que vai ser chefiado pelo Trump. A autoridade palestina concorda em passar por reformas, porque ela é acusada de ser ineficiente e corrupta, então ela também concorda com essas reformas para poder depois governar Gaza. Mas, na verdade, o Hamas diz que sem o reconhecimento do Estado da Palestina, que tem tudo a ver com a sua primeira pergunta, ele não vai abandonar a luta armada. E aí Israel, o Netanyahu, pode usar isso para dizer, bom, então se o Hamas não vai se desarmar, eu também não vou tirar o exército de dentro da faixa de Gaza, porque um dos objetivos dessa guerra era acabar com a capacidade do Hamas de atacar novamente Israel. Sim. Esse pode ser um argumento do Netanyahu, e aí veja só, o Netanyahu pode continuar no poder até outubro do ano que vem, as eleições são só em outubro do ano que vem, ele não quer deixar o poder agora, Américo, sobretudo porque ele sofre 4 acusações de corrupção, ele está indo depor, foi depor em dezembro, o primeiro-ministro no meio do governo foi depor, e ele também ele é acusado pelo atentado ter acontecido em 7 de outubro de 2023. Se a gente olhar para a história, teve o caso da Golda Meir lá na Guerra do Yom Kippur, ela respondeu por Israel ter sido atacada no Yom Kippur e foi responsabilizada. E também tem mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Netanyahu. Então ele não quer, evidentemente, sair do poder e pode usar o fato do Hamas não largar as armas como um pretexto para continuar com as forças dentro da faixa de Gaza, Américo.
Professor, a imagem das pessoas voltando para casa é tão marcante, tão forte, que até aqui não me ocorreu um segundo assunto com o senhor sobre a Maria Corina Machado. Eu ia encerrar a entrevista e lembrei que eu não te perguntei sobre o Nobel da Paz. Professor, o que significa, hein, para este momento da história, Maria Corina Machado receber esse prêmio? O que significa, Elis? Olha, o Maduro fez com que o Natal fosse no dia 1º de outubro lá na Venezuela, né? Então, esse Nobel da Paz para Corina, hoje, no dia 10 de outubro, é um presente para a população da Venezuela. Presente de Natal da Venezuela para a população. O governo Maduro, segundo o Centro Carter, um centro observador autorizado pelo governo Maduro, as atas das eleições foram coletadas pelo Centro Carter. O Centro Carter afirma que as atas demonstram que o Maduro perdeu as eleições por 67% dos votos para o González. Essas atas foram enviadas para a Organização dos Estados Americanos, que representa todos os países das Américas. E essa organização apresentou um relatório agora em agosto, criticando o governo Maduro por não deixar o poder e por prender milhares de opositores nas eleições do ano passado sem devido processo legal e manter essas pessoas presas. Isso sem contar os relatórios da ONU que demonstram torturas, assassinatos na Venezuela. Isso já tem anos que a ONU publica esses relatórios. Então, a Maria Corina Machado ganhar esse prêmio é um reconhecimento ao risco de vida que ela corre. Ela está escondida agora. Ela mesma se arriscou por uma causa maior, pela democracia do país dela. É um reconhecimento muito importante, põe em evidência o regime ditatorial da Venezuela. Com certeza isso será assunto por muito tempo na imprensa, mas também põe pressão sobre governos que apoiam o regime do Maduro, dentre eles Rússia e China, Elisa. Américo Martins, Vitélio Brustolin trazendo para a gente esse assunto. É o presente de Natal da Maria Corina Machado. Chegou 10 dias depois, né, da celebração do Natal na Venezuela, que eles adiantaram ali para o dia 1º de outubro. E aí a Maria, eu fico falando Marina, mas é Maria Corina Machado, que venceu o Nobel da Paz em 2025, a opositora do ditador Nicolás Maduro. Obrigada, professor. Américo, hasta luego, hein? Já já a gente conversa de novo aqui nesta manhã tão importante com imagens tão sensíveis que estão chegando.